bem? Hoje vamos dar início agora à nossa terceira videoaula, cujo tema é equação de segundo grau. Equações de segundo grau são todas as equações da incógnita x que podem ser reduzidas à forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e a, b e c pertencentes aos reais. Lembrando que aqui a, b e c a gente também denomina eles de coeficiente. Sim, numa primeira olhada, o que a gente pode ver de diferente de uma equação de segundo grau para uma equação de primeiro grau é que aqui o nosso x está elevado a 2, então a gente tem aqui um expoente de grau 2 e a gente tem mais um coeficiente. Antigamente, na equação de primeiro grau, a gente só tinha 2 coeficientes, na equação de segundo grau a gente tem 3 coeficientes. Mas alguns outros conceitos eles se mantêm verdadeiros também para equações de segundo grau. O caso deles é o da raiz da equação. Então, a gente define que um número r é chamado de raiz se e somente se, quando a gente substituir r no lugar de x, a gente continua, essa expressão continua sendo verdadeira, essa sentença continua sendo verdadeira. E do conjunto solução, que é o conjunto formado por todas as raízes da equação. Ele também pode ser chamado de conjunto verdade. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, aqui a gente quer verificar se o número 2 é uma das raízes da equação 2x² menos 5x mais 2 igual a zero. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fazia para uma equação de primeiro grau. A gente pega esse número e substitui em x e a gente vê se essa igualdade ela é mantida. Então, vamos lá. Substituindo x por 2, temos que 2 vezes 2² menos 5 vezes 2 mais 2 tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Lembrando que aqui a gente começa pela essa operação aqui com a potência. Então, 2² é igual a 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, 8 menos 10, menos 2, mais 2 igual a zero. Então, 2 é uma raiz da equação, porque quando a gente substituiu ele aqui, essa equação continua dando zero. Então, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, ele diz determinar o coeficiente c de modo que 1 sobre 2 seja uma raiz da equação 2x² menos 5x mais c igual a zero. Então, nesse caso, ele já te diz que meio é uma raiz da equação. Então, a gente vai substituir em x justamente para a gente encontrar c. Então, vamos lá. Substituindo x por 1 sobre 2, nós temos 2 vezes 1 sobre 2² menos 5 vezes 1 sobre 2 mais c tem que ser igual a zero. Então, aqui, de novo, a gente começa com a operação com a potência. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso dá 1/4, 1 sobre 4. Então, a gente fica aqui com 2 vezes 1 sobre 4 menos 5 sobre 2. Aqui é só a gente multiplicar, né? Direto no numerador. Mais c. Então, 2 vezes 1/4 é a mesma coisa que 2 sobre 4, e a gente consegue simplificar para 1 sobre 2. Menos 5 sobre 2 mais c igual a zero. Então, essa operação aqui, essa subtração com frações, como a gente tem o mesmo denominador, é só a gente repetir esse denominador e fazer a operação entre os numeradores. Então, 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2. Esse c a gente passa para o outro lado. Então, tá menos 4 sobre 2 igual a menos c, multiplicando tudo por menos 1 para ficar tudo positivo, dividindo 4 por 2, então dá que c igual a 2. Então, c tem que ser igual a 2 para que 1 sobre 2 seja uma raiz dessa equação. Ok? Então, vamos lá. Mas até aqui, a gente ainda não sabe. A gente viu 2 exemplos em que era dado a raiz da equação. Mas como que a gente faz para a gente descobrir a raiz de uma equação de segundo grau? Esse mocinho aqui é o Bhaskara, de acordo com o Google. E ele foi um dos matemáticos, ele era um matemático indiano. E ele foi um dos pioneiros no estudo de raízes irracionais lá no século XII. E aí a gente tem uma fórmula que leva o nome dele, que facilita aí a nossa vida na hora de descobrir as raízes de uma equação de segundo grau. Então, de acordo com a fórmula de Bhaskara, ele diz que
tendo como universo o conjunto dos reais, é possível provar que uma equação do segundo grau possui duas raízes indicadas por x1 e x2, que podem ser obtidas através dessas duas fórmulas. Então, x1 é igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembrando que aqui b, a e c são os coeficientes da equação. E x2 é igual a menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse termo aqui que está dentro da raiz, ele recebe um nome especial, a gente chama ele de discriminante da equação, e a gente também costuma representá-lo pela letra delta. Então, essas duas fórmulas, geralmente elas são apresentadas assim, dessa forma exprimida, onde a gente lê que, então, as raízes x1 e x2, elas são igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta, além dele levar esse nome de discriminante, ele também é interessante porque se a gente avalia esse sinal, a gente também consegue ter algumas informações sobre as nossas raízes. Se esse delta for maior que zero, for um número positivo, então significa que a equação possui duas raízes reais e distintas e diferentes. Se delta igual a zero, significa que a equação possui duas raízes reais iguais, então uma única raiz, uma raiz dupla. E se delta é menor que zero, significa que essa equação não possui raízes reais, porque a gente não consegue calcular a raiz de número negativo. Então, a gente tem aí raízes imaginárias. Ok? Então, vamos... Mas como é que a gente chegou, né, nessas fórmulas, na fórmula de Bhaskara? Então, ela é obtida através da equação geral de segundo grau, que a gente representa por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A partir dessa equação, se a gente multiplicar toda a equação por 4a, a gente obtém 4a2, né, porque aqui já tinha um a, então 4a elevado ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 4abx mais 4ac igual a zero. Aqui a gente também multiplicou por 4a, só que qualquer número multiplicado por zero continua sendo zero. Então, para completar quadrados, depois ele adicionou o termo b ao quadrado nos dois lados da equação. Então, vamos lá. Então, ficou 4a2 mais x2 mais 4abx mais b ao quadrado mais 4ac igual a b ao quadrado. Então, ele adicionou b ao quadrado desse lado da igualdade e b ao quadrado desse lado da igualdade. Então, e aí qual que foi a sacada, né? Ele percebeu que essas três primeiras parcelas, elas formavam um quadrado perfeito. Essa parcela aqui. Então, como a gente agora, né, vocês também já estão craques em produtos notáveis, é fácil identificar que esse aqui é o resultado do produto notável que a gente chama que é o quadrado da soma. Então, e essa aqui seria a forma dele expandida e aqui a forma dele fatorada. Então, 4a2 x2 mais 4abx mais b ao quadrado é a forma expandida de 2ax mais b ao quadrado. Não sei se vocês são lembrados quando a gente tem esse produto notável, o resultado dele é aquele que a gente faz, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é equivalente. E aí, o que ele fez? Ele substituiu em 2 esses três termos por 2ax mais b ao quadrado. Então, foi isso que ele fez. Então, aqui ele substituiu por 2ax mais b ao quadrado, mais 4ac igual a b ao quadrado. Passando 4ac para o outro lado, então ficou b ao quadrado menos 4ac. Esse aqui, se vocês estão lembrados, já é o nosso delta, é o nosso determinante. Então, substituímos aqui por delta, para não precisar ficar carregando todo esse termo, né? E aí, com isso, a gente tem que 2ax mais b é igual a raiz de delta, porque aqui estava elevado ao quadrado, né? Então, se a gente colocar tudo isso, a gente colocar a raiz dos dois lados, então aqui o resultado é o que está dentro, né? E aqui vira a raiz de delta. Então, agora a gente quer isolar x, né? A gente vai passar b para o outro lado e dividir tudo por 2a. Então, a gente chega à fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Então, a gente tem que lembrar também que toda radiciação de um número real positivo, ele resulta em dois resultados, um positivo e um negativo. Por isso que aqui a gente coloca mais ou menos raiz de delta. Então, aqui um exemplo é, por exemplo, se x igual a raiz de 4, então x é igual a mais ou menos 2. Ou seja, x pode ser tanto menos 2, quanto x pode ser igual a 2 positivo. Então, vamos seguir e vamos fazer o primeiro exemplo. Vamos resolver a equação 2x² menos 5x mais 2 igual a 0, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar os nossos coeficientes, né? Então, a é 2, b é menos 5 e c é igual a 2. Então, a gente já pode montar a expressão de delta, que é b² menos 4ac. Então, vamos lá. Então, delta é igual a menos 5² menos 4 vezes a vezes c. Então, 5² dá 25, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 25 menos 16, delta igual a 9. Então, lembrando lá que a gente já falou, para a gente avaliar, analisar sempre o sinal de delta. Então, como aqui delta é positivo, então significa que a gente tem duas raízes reais diferentes. Vamos dar prosseguimento. Então, x ele vai ser igual ao quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b vai ficar 5 positivo, mais ou menos a raiz de 9 é 3. Então, 5 mais ou menos 3 sobre 2a, que é igual a 4. Vamos lá, x1, calculando x1, tanto faz a ordem que vocês calcularem x1 ou x2, eu preferi fazer de forma que x1 fosse, eu vou usar 5 mais 3 dividido por 4. Então, 5 mais 3, 8 dividido por 4, 2. E em x2 eu vou usar a raiz negativa de delta. Então, vamos lá. x2 é igual a 5 menos 3 dividido por 4. 5 menos 3, 2. 2 sobre 4 a gente consegue simplificar para 1 sobre 2. Então, o conjunto de solução dessa equação de segundo grau ele é composto por 1 sobre 2 e 2. Ou seja, duas raízes reais e diferentes, como a gente já tinha previsto, só de analisar o sinal do delta. Ok? Existe uma outra forma também da gente resolver equações de segundo grau, que é através da soma e do produto. Então, o que diz essa fórmula? Ela diz que, sendo x1 e x2 duas raízes de uma equação de segundo grau, pode-se provar que a soma e o produto dessas raízes são a soma de x1 sobre x2 é igual a menos b sobre a, e o produto de x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Aqui eu vou demonstrar como que a gente chega nesse resultado, mas o que é importante? A soma e o produto, a gente tem essas fórmulas e qual que como é que ele nos auxilia a achar a equação? É porque a gente vai tentar achar dois números em que somados deem esse resultado, ou seja, menos b sobre a, e multiplicados deem o resultado de c sobre a. Qual que é a minha recomendação? Sempre que vocês verem uma equação de segundo grau, tentem resolver primeiro por soma e produto, né? E geralmente é mais rápido, né? Mas só que algumas raízes são um pouco mais difíceis, às vezes quando não são raízes inteiras, então pode ficar um pouco complicado, e aí depois vocês tentem fazer por Bhaskara, mas geralmente soma e produto é um resultado que vocês conseguem de forma mais imediata e mais rápida. Então vamos lá, como que eles chegaram nessa fórmula de soma e produto? Então, a soma das raízes seria o quê? x1 mais x2. Então, eles pegaram lá, a fórmula lá que a gente já conhece, de Bhaskara, para x1 e para x2, e simplesmente somaram. Então, como aqui a gente tem o mesmo denominador, a gente repete esse denominador e faz a operação no numerador. Então, ficou menos b mais raiz de delta, menos b, menos raiz de delta. Então, mais raiz de delta com menos raiz de delta corta. E aqui a gente fica com menos 2b sobre 2a. Simplificando, x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Ok? Produto das raízes fizeram a mesma coisa, só que dessa vez multiplicando. Então, também multiplicação de fração, né? Então, a gente multiplica o denominador, 2a vezes 2a fica 4a ao quadrado, e multiplica o numerador.
Aqui no numerador a gente tem um outro produto notável também, que é o produto da soma pela diferença. E esse produto, aqui ele está na forma dele, enfim, o resultado desse produto é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui a gente fica como menos b vezes menos b ao quadrado, então isso dá b ao quadrado, e raiz de delta vezes ao quadrado é a própria delta. Então a gente fica com b ao quadrado menos raiz de delta. Aqui está um lembretezinho de como é que é o resultado desse produto notável, quando a gente tem a mais b que multiplica a menos b, o resultado disso é igual a a2 menos b ao quadrado. Então nesse caso é como se a fosse o nosso menos b, né, o nosso, e b fosse a nossa raiz de delta, ok? Então a gente chega no resultado de b ao quadrado menos delta sobre 4a2. Abrindo esse delta, a gente sabe que delta na verdade é o quê? B ao quadrado mais 4ac. Desculpa, b ao quadrado menos 4ac. Só que como delta aqui tá negativo, então fica menos b ao quadrado mais 4ac. b ao quadrado corta com b ao quadrado. Então a gente tem 4ac dividido por 4a ao quadrado. Simplificando isso aqui, ou seja, dividindo em cima e embaixo por 4a, a gente tem que o produto de x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Okay? Então a gente chegou, aqui a gente demonstrou como que a gente chega nessas duas fórmulas para soma e produto. Então agora vamos fazer uns exemplos em que a gente vai resolver equações utilizando a fórmula de soma e produto. Então vamos lá. Primeira equação é x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Então vamos lá. A soma é o quê? Menos b sobre a. Então é menos 5 sobre 1. Então 5. E o produto é c sobre a. Então 6 sobre 1. Ou seja, 6. Então o que a gente precisa? A gente precisa achar dois números que multiplicados entre si deem 6 e somados entre si o resultado é 5. Eu sempre vou meio que aí na tentativa e erro, eu começo pelos números mais fáceis. Então, dois números que multiplicados deem 6, eu comecei testando 1 e 6. 1 e 6. O produto é 6, só que se eu somo esses dois números dá 7 e não 5. Então, não é uma raiz. Depois eu testei menos 1 e menos 6. Então, o produto realmente é 6, só que a soma deles dois é menos 2. E aí, depois partir para 2 e 3. O produto é 6 e a soma é 5. Então, legal, encontrei as nossas raízes dessa equação. Vamos fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo é x2 mais 5x mais 6 igual a 0. Então, vamos lá. A soma, menos b sobre a, é o quê? Menos 5 sobre 1, menos 5. E o produto, c sobre a, então é 6 sobre 1, 6. Então, agora eu preciso achar dois números que multiplicados deem 6 e somados deem menos 5. Então, vamos lá. De novo, começando com 1 e 6. 1 e 6. A multiplicação, de fato, dá 6, mas a soma a gente já viu que dá 7. Menos 1 e menos 6. Multiplicação igual a 6, mas a soma dá menos 7. 2 e 3. Multiplicação dá 6, mas a soma dá 5, positivo. Então, menos 2 e menos 3, multiplicação dá 6, e a soma dá menos 5, então, achamos o nosso conjunto de solução. Para a terceira equação, o que a gente vê aqui? Essa equação ela não tem o coeficiente b. Então, quando a gente faz a soma seria o quê? Menos b sobre a. b é 0. Então, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, a soma é 0. E o produto é menos c sobre a. É c sobre a. Então, menos 4 sobre 1, menos 4. Então, a gente precisa achar dois números que multiplicados entre si deem menos 4 e somados deem 0. Então, se a gente começa por 1 e menos 4, a multiplicação dá menos 4, mas a soma dá menos 3. Menos 1 e 4, a multiplicação dá menos 4, mas a soma dá 3 positivo. Menos 2 e 2, a multiplicação dá menos 4 e a soma dá 0. Então, achamos o nosso conjunto de solução. Ok? Então, agora, vamos fazer um outro exercício em que a gente engloba um pouco de vários conceitos. Então, vamos lá. A letra A, ela fala
que ela pede a soma de suas raízes. Claro que a gente poderia fazer isso da forma mais complexa e por baixo para determinar as duas raízes e somá-las. Mas a gente também pode aplicar direto a fórmula da soma. Então, x1 mais x2 a gente já sabe que é menos b sobre a. Então, b é 7, menos 7, e a é 3. Então, isso dá o quê? 7 sobre 3. O produto de suas raízes. Então, a gente também usa a fórmula do produto. A gente já sabe que x1 vezes x2 é igual a c sobre a, ou seja, 2 sobre 3, 2 terços. O inverso da soma das suas raízes. Então, a soma das raízes é x1 mais x2 e o inverso é 1 sobre x1 mais x2. Então, quando a gente está falando de uma fração, o inverso é só a gente inverter o numerador com o denominador. Então, passa a ser 3 sobre 7. A soma do inverso de suas raízes. Então, é um pouquinho diferente, né, do que a gente fez na letra C, porque, na verdade, ele quer o inverso das raízes. Então, ao invés de ser x1, é 1 sobre x1 e 1 sobre x2. E a soma disso. Então, é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Então, aqui, a gente vai fazer uma operação com fração. Então, a gente vai fazer um MMC. Né? Como a gente não conhece x1 e x2, então o novo denominador vai ser x1 vezes x2. Vai ser a multiplicação desses dois denominadores. Então, o denominador novo vai ser x1 sobre x2. E aí a gente precisa dividir esse denominador pelo denominador antigo para multiplicar pelo numerador da primeira fração. Então, vamos lá. Então, ele vai ficar x1 sobre x2 dividido por x1 dá x2. Então, a gente passa para cima multiplicando. Então, fica 1 vezes x2 vira x2. Da mesma forma, para outra fração, x1 sobre x2 vezes x2, a gente divide por x2, dá x1. Então, passa aqui para cima, multiplicando x1. Então, fica 1 vezes x1, x1. Então, a soma do inverso nada mais é do que x2 mais x1, ou x1 mais x2, sobre x1 vezes x2. Então, isso aqui é a soma das raízes. Então, é 7 sobre 3. Dividido pelo produto das raízes, que é 2 sobre 3. Então, quando também a gente tem uma divisão de frações, o que a gente faz? A gente repete a primeira fração. Então, 7 sobre 3. Essa divisão, ela passa a ser uma multiplicação. Então, a gente troca esse sinal da divisão pelo de multiplicação. E a gente inverte a segunda fração. Então, passa a ser 3 sobre 2. Então, vamos lá. Aqui a gente já pode simplificar direto, dividir 3 por 3. Então, a gente já fica 7 sobre 2. Ou a gente também poderia multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador. E aí, no final, simplificando, também daria 7 sobre 2. Então, vamos lá. A alternativa é, a letra E, ela pede o quadrado da soma das raízes. Então, é justamente isso. É a soma elevada ao quadrado. Então, a gente pegar a alternativa A, elevar ao quadrado. Então, quando a gente eleva ao quadrado, é a mesma coisa que o que eu estivesse multiplicando 7 terços por 7 terços. Então, isso dá 49 sobre 9. A gente não consegue simplificar mais essa fração. Então, fica assim. E a alternativa F, que ela diz a soma dos quadrados das raízes. Então, seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, aqui vale lembrar daquele produto notável que a gente já usou mais no início da aula, né? x1 mais x2 ao quadrado. Como que a gente resolve ele? Ele é o quê? Ele é o quadrado da soma, né? E aqui a gente resolve ele, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, se vocês observarem, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ele é o quê? Se a gente passa esse termo para o outro lado, então ele é o quê? x1 mais x2 ao quadrado menos 2x1 vezes x2. Então, substituindo
isso aqui em cima, então a gente fica com o quê? x1 mais x2 ao quadrado menos 2x vezes x2. Esse termo aqui a gente já tem, que a gente resolveu aqui na alternativa na letra E. Então a gente sabe que é 49 sobre 9. Menos 2 vezes x1 sobre x2. x1 vezes x2 a gente já tem. E é só a gente multiplicar por 2. Então, 2 terços vezes 2 vira 4 terços. Então, a gente fica aqui 49 sobre 9 menos 4 terços. Aqui, a gente tem de novo uma operação entre frações. Só que, quando a gente faz o MMC entre 9 e 3, o MMC é 9. Então, aqui, a gente repete o 9, que foi o resultado desse MMC. Então, quando a gente divide 9 por 9 para multiplicar aqui no numerador, isso dá 1, então 49 se mantém 49. E se a gente vem 9 e divide por 3, fica 3, então a gente 3 multiplica esse numerador, então dá 12. Então aqui a gente fica com 49 menos 12, isso daqui é igual a 37. 37 sobre 9. Então vamos lá. Uma outra definição também que a gente tem, quando a gente está estudando equações de segundo grau, é a definição de equações incompletas. A gente chegou a fazer um exercício aqui agora, né, um pouquinho antes, de uma equação que não tinha o coeficiente b. Então, ela é chamada de uma equação incompleta. Isso acontece tanto quando ou o coeficiente b ou o coeficiente c forem nulos. E aí, o conjunto de solução dessas equações, eles podem ser obtidos sem precisar fazer uso da fórmula de Bhaskara. É até mais simples. Então, vamos ver aqui no exemplo 6. No exemplo 6, a gente tem uma equação x2 menos 3x igual a 0. E essa equação, ela não tem o coeficiente c. Então, como que a gente resolve uma equação desse tipo? A primeira coisa que a gente faz é colocar o termo em comum desses dois, aqui, o termo em comum, que é x, em evidência. Então, a gente coloca x em evidência e o que a gente tem? Divide x2 por x é x e menos 3x dividido por x dá 3. Então, a gente fica com x que multiplica x menos 3 igual a 0. Então, o que acontece? Numa multiplicação, para uma multiplicação dar 0, significa que um desses termos tem que ser 0. Então, ou x igual a 0, ou x menos 3 igual a 0. Então, a primeira raiz a gente já sabe, x igual a 0, desculpa. E a segunda raiz a gente vai descobrir agora, que é x menos 3 igual a 0. Então, x igual a 3. O conjunto de solução ele é formado, então, por 0 e 3. Okay? No exemplo 7, a gente tem uma equação que não tem o coeficiente b. Então, a gente tem aqui x2 ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, aqui também é bem simples, é só a gente separar, então, a incógnita da parte numérica. Então, a gente traz para cá, para o outro lado, o menos 9 vai passar positivo e x vai ser igual a raiz de 9. Lembrando sempre, como a gente já falou no início, a radiciação de um número real positivo, ela sempre vai dar dois resultados, um positivo e um negativo. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, o conjunto de solução ele é formado por menos 3 e mais 3. Uma outra coisa que também é interessante a gente saber é que o trinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, ele tem uma forma fatorada que ela é expressa por a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Então, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Então, em alguns exemplos, pode ser interessante a gente usar essa forma fatorada do nosso trinômio de segundo grau, que nada mais quando a gente iguala ele a zero, uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. No exemplo 8, ele pede para a gente fatorar a expressão 3x ao quadrado mais 9x menos 12. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente alcançar aqui essa fórmula, né, fatorada, a gente precisa descobrir x1 e x2. Então, vamos lá. Eu vou tentar resolver por soma e produto. Vamos ver se a gente consegue, se são duas raízes simples. Então, vamos lá. A soma é menos b sobre a. Então, menos 9 sobre 3 menos 3. E o produto é c sobre a. Então, menos 12 sobre 3 menos 4. Então, agora eu preciso encontrar dois números que o produto seja menos 4
e a soma seja menos 3. Então, eu testei primeiro menos 1 e 4. Menos 1 e 4 multiplicados dão menos 4, mas a soma dá 3 positivo. Então, não check. Depois testei 1 e menos 4. Realmente, a multiplicação dá menos 4 e a soma dá menos 3. Então, as raízes dessa equação são 1 e menos 4. E a partir de posse das raízes, agora é fácil montar a minha forma fatorada do trinômio. Basta eu multiplicar por A, então A é 3, então 3x ao quadrado mais 9x menos 12, ele é igual a 3, que multiplica x menos 1 vezes x mais 4. Como esse tema ele é um pouco extenso, eu resolvi dividir em 2 aulas. Então, na aula de hoje, a gente definiu o que é equação de segundo grau. A gente viu que os conceitos de raiz e conjunto universos, eles se mantêm os mesmos. A gente viu formas de resolver equações de segundo grau, através de Bhaskara, de soma e produto. Vimos equações incompletas e também a forma fatorada do trinômio. Na nossa próxima aula, a gente vai terminar com mais algumas outras partes de conteúdo e também vamos fazer mais alguns exercícios, tá bom? Ainda sobre equação de segundo grau. Até lá, tchau!